Sabe quando você ouve alguém falando alguma coisa com tanta eloquência, com tanta firmeza, com tanta intensidade, enfim, e aquele argumento parece ser verdadeiro, mas no fundo você sabe que tem alguma coisa errada ali? Muito provavelmente você está diante de um truque retórico, de uma falácia. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são as principais falácias, o que elas fazem no momento argumentativo, no momento de debate, para que você possa identificar, jamais cair numa falácia dessa, seja numa audiência de instrução, seja no plenário do júri. E acima de tudo, para que identificando essas falácias e não mais caindo, você possa mostrar para os jurados qual falácia exatamente o promotor está se utilizando. Se é uma falácia pessoal em relação ao orador, se é uma falácia em relação aos dados, à lógica de percepção dos eventos, enfim, as principais delas, para que você não volte mais a ser quase que enganado, por assim dizer. E aqui a primeira ressalva. Não necessariamente alguém que traz uma falácia tem a intenção de enganar ou sabe que assim está fazendo, assim está agindo. E muitas vezes a pessoa que traz o argumento falacioso acredita veementemente naquele discurso que está trazendo. Mas antes da gente adentrar as falácias em espécie, é necessário que nós entendamos o que é que são esses truques falaciosos, truques retóricos. E eles nada mais são do que maneiras de ajustar a linguagem para parecer convincente ou para convencer, ainda que não se tenha razão no mérito daquela argumentação. Então, em uma linha, é uma manipulação da linguagem a partir de uma estruturação lógica específica, a partir de exemplos que não fazem exatamente sentido. E as falácias funcionam a partir de dois mecanismos que nós, na maior parte do tempo, empregamos na nossa atuação, no cotidiano, enfim. O pensamento preguiçoso e a aceitação passiva. Quando algum discurso é feito com eloquência, com firmeza, com justeza, pode parecer no primeiro momento que aquele discurso é verdadeiro, mas não necessariamente aquele argumento trazido no seu mérito possui a verdade, corresponde à prova. Então, em uma linha, as falácias funcionam como atalhos linguísticos para tentar convencer sem necessariamente ter razão, para tentar desvirtuar o tema específico do debate para um tema que te interesse, por exemplo, seja analisando os dados de uma maneira que não é lógica, seja fazendo conclusões a respeito de dois eventos que não necessariamente possuem ligação entre si, seja atacando quem está orando, atacando aquele que traz o discurso, enfim. A intenção é se utilizar da linguagem para convencer mesmo sem ter razão. E a partir de agora, nós vamos passar a analisar os principais truques retóricos, as principais falácias, para que você consiga identificar e não mais cair em nenhuma delas, seja no ambiente pessoal, profissional e, acima de tudo, frente ao tribunal do júri. O primeiro truque falacioso que nós vamos trabalhar aqui chama-se non sequitur, que basicamente do latim significa dizer não segue. Não segue o quê? A conclusão não segue uma lógica com a premissa anteriormente estabelecida. Simplesmente não segue, mas pode parecer que segue. E aí, o grande perigo é que, no final das contas, você precisa estar atento, ligado naquilo que está sendo trazido, no discurso que está sendo trazido e na junção entre a conclusão e o fato anteriormente dito. Pode parecer um pouco abstrato, mas a partir de agora não vai mais parecer, porque o maior caso de julgamento de júri do mundo, o caso do O.J. Simpson, acusado de homicídio contra a esposa, nesse caso específico, a aplicação desse truque retórico, non sequitur, quando o advogado do O.J. Simpson diz, olha, se a luva do O.J. Simpson não couber na mão dele, tem que absolver. Se não couber, tem que absolver. Por quê? Porque no local dos fatos foi encontrada uma luva, essa luva continha o DNA, e veja, o jurado não estava ali para votar com base somente na luva, estava ali para dizer que se as provas produzidas no processo como um todo eram suficientes para comprovar a culpa. A luva era um elemento secundário, importante, claro, mas não um elemento fundante, por assim dizer, da construção probatória. Era mais um dos elementos. Calhou que a luva não serviu, e o argumento foi, se não servir, tem que absolver. Mas veja, essa conclusão não faz sentido com o processo, com a intenção do jurado em votar, com a funcionalidade, com a finalidade do júri, por assim dizer. A formatação de culpa ia muito além da luva, mas o argumento retórico foi, se não couber, tem que absolver, e calhou que houve uma absolvição. O próximo truque retórico é talvez o mais conhecido e o mais utilizado, inclusive por promotores muito experientes. Eu já fui vítima desse ataque várias e várias vezes, e ele é uma bola levantada pelo Ministério Público, é uma oportunidade para que o advogado evidencie que o promotor está desvirtuando o debate jurídico, factual, probatório, de formatação de culpa do acusado, para atacar o advogado, para atacar de repente um perito. Basicamente, o argumento ad hominem traz a perspectiva de desvirtuar o debate do campo técnico, do campo meritório,
oratório e direcionar esse debate para quem está orando, para quem fez aquela peça. Um exemplo clássico é quando um perito faz determinado laudo e o promotor, investigando esse perito, diz: olha, esse perito aí já respondeu por outros processos, esse perito aí, por falsa perícia, de repente, em algum processo, ou esse perito é comunista, ou esse perito, enfim, é bolsonarista, pouco importa. Quando ele tenta atacar aquela pessoa que subscreveu o laudo, ou quando ele tenta atacar o advogado, isso já aconteceu uma, duas, várias vezes no tribunal do júri, do promotor dizer que nós éramos muito inexperientes, dele dizer: olha, até no perfil do Instagram tem vários vídeos nesse sentido, mostrando trechos de promotores falando que o Pix que o advogado recebeu para fazer a defesa foi gordo, que ele estava curioso para saber em qual faculdade que o advogado tinha se formado. Veja, ataques pessoais direcionados ao defensor. Pouco importa onde o advogado se formou, é advogado, Pouco importa o valor que recebeu. O valor que recebeu não diz respeito ao promotor, não integra os elementos fundantes da decisão do jurado. E o promotor faz isso. E como se defender disso? Dizer: olha, não importa se o perito é comunista, é bolsonarista, importa o que é. Vamos analisar os dados do processo? A gente está aqui para falar do processo. Ou quando o promotor fala de você, você diz: olha, o promotor tá atacando esse advogado, porque tá perdendo na bola, tá perdendo no processo, tá perdendo na construção daquilo que está sendo feito diante dos olhos dos senhores. Os senhores estão vendo. É mais natural uma pessoa, quando perde na argumentação, sejam dois irmãos, filhos de um mesmo pai, de uma mesma família, fazerem ataques pessoais. É quase que instintivo. Quando você perde um argumento, você precisa atacar em algum local, precisa atacar alguma coisa, você precisa desvirtuar o debate através de uma formatação linguística para levar esse debate para um ponto que te interessa mais. Exatamente a definição de falácia. Ou seja, essa falácia visa desvirtuar o debate do mérito para levar o debate por orador. E é muito simples de fazer. E se acontecer com você, é um presente dos céus. Aproveite com calma, mostre como o promotor merece ser menos credibilizado por ele atacar você e não o teu argumento. A próxima falácia, a falácia da falsa causalidade, ela tenta trazer dois eventos que podem ter acontecido um logo após o outro, criando uma falsa relação de causalidade entre esses eventos. Porque o evento A aconteceu, o evento B também aconteceu. Exemplo clássico disso é quando alguém, num acidente de trânsito, deixa algum morto, por exemplo, atropela uma pessoa, bate num carro, vê que as pessoas estão feridas, mas porque tá bêbado, foge. A impressão de causalidade é: fugiu porque estava bêbado, não queria responder o processo, queria se furtar da aplicação da lei penal. Mas, muitas das vezes, a pessoa foge de medo de um motim, de medo da retaliação da população, e ninguém é obrigado a se deixar morrer numa situação como essa, envolvendo um homicídio eventualmente culposo ou com dolo eventual. A gente precisa, verificar o caso em concreto. Agora, nem todo mundo que foge de uma situação criminosa foge porque é impedir a aplicação da lei penal, foge porque não quer prestar socorro. Pelo contrário, uma pessoa pode fugir para conseguir ela própria se salvar. Então, sempre que houver uma tentativa de correlação entre o evento A e o evento B envolvendo o teu cliente, fique atento, porque não necessariamente esses eventos têm uma correlação de causalidade. Eles podem ter acontecido em datas próximas, podem à primeira vista parecer ter uma relação de causalidade, mas não necessariamente tem. Veja, de novo, o ferramentário, eu ajusto a linguagem para adaptar o meu discurso, para adaptar os fatos àquilo que me interessa. Eu desvirtuo, eu vou para outro lado, eu faço falsas conjecturas para que o jurado chegue a uma conclusão que não necessariamente é verdadeira. A próxima falácia é a inferência a partir de dados limitados. O próprio nome é bastante explicativo e acontece muito. Alguém diz: olha, eu conheço uma pessoa que fumou a vida inteira e não teve câncer. A partir dessa premissa, eu deveria presumir que fumar não causa câncer? Quando as estatísticas mostram em estudos amplos que aumenta-se sim a possibilidade de câncer em vários órgãos, inclusive não só cânceres pulmonares. Então, a perspectiva aqui é: quando um caso menor, por exemplo, fizeram um remédio para o coração, foi testado em 10 pessoas e 8 pessoas melhoraram. Significa que esse remédio tem eficácia? Não. Essa inferência ocorre a partir de dados muito limitados e pode levar a conclusões que não são reais, como exatamente trazido no caso do cigarro. Num processo, uma situação exatamente como essa pode acontecer. De uma pessoa, por exemplo, que tem algum envolvimento com crimes domésticos, de uma pessoa que eventualmente tenha sido, apreendida enquanto jovem, enquanto menor infrator, com uma quantidade pequena de drogas. E a perspectiva é: olha, foi apreendido com drogas ou teve um ato infracional durante a primeira
primeira vida, primeira infância, antes de se tornar maior de idade, essa pessoa continuou no mundo do crime? E aí as estatísticas podem dizer que sim, podem dizer que não. Eu não conheço ninguém que tenha sido apreendido com droga que não fosse traficante. Todo mundo que utiliza droga trafica droga? Essa é uma inferência particular do promotor que pode trazer o jurado para pensar, inclusive, você conhece alguém que usa droga e que não vende droga, que não oferece droga de graça pro amigo, que não tá metida nesse mundo das drogas? Veja, não necessariamente pode estar metido no mundo das drogas e o teu cliente pode ter sido apreendido com uma quantidade de droga, pode ter sido apreendido com uma quantidade X específica de alguma coisa. E essa inferência do exemplo prático, essa tentativa a partir de um caso específico de dizer que determinada coisa sempre acontece assim, não leva em consideração dados, não leva em consideração uma perspectiva mais ampla e pode levar o jurado a fazer conclusões que não são as mais adequadas a partir de uma análise muito restrita, muito pequena, que não reflete efetivamente os dados observáveis no mundo factual. A próxima e última falácia que nós trazemos aqui é a navalha de Occam, ou Occam Razor, que basicamente vai dizer que quando há duas possíveis explicações para o mesmo fato, nós tendemos a acreditar na explicação mais simples, mas não necessariamente a explicação mais simples é a explicação verdadeira. Eu já volto para continuar explicando esse argumento retórico, mas eu preciso dar um recado para você que gosta de argumentação, de debate, gosta de tribunal do júri, tá aqui na Oficina Criminal assistindo esse vídeo, interessado nesse assunto. Nós temos uma mentoria prática, onde nós trabalhamos esses elementos argumentativos, esses truques retóricos e vários outros que te ajudam a entender melhor os discursos, formatar o próprio discurso, enfim, claro, te leva acima de tudo para realizar um tribunal do júri, estudar um caso concreto e participar da construção da defesa. Então, se você se interessa pelo tribunal do júri, tenho certeza que sim, depois clica, acha aqui na descrição desse vídeo, vai haver um link dessa mentoria, clica lá e se informa, enfim, e dá seguimento a essa parte da tua vida. Agora, voltando para navalha de Occam, numa situação prática, o promotor tende a criar falsas premissas a partir da facilidade da argumentação. Quanto mais simples o argumento, mais nós tendemos a acreditar que esse argumento é o verdadeiro. Se o teu cliente, por exemplo, é encontrado na cena do crime com a faca na mão, e se a vítima foi encontrada com lesões pérfuro-cortantes compatíveis, por exemplo, com uma faca, a conclusão lógica que o promotor vai trazer é, olha, ele foi encontrado lá com a faca na mão, estava fazendo o quê? E ele pode estar com aquela faca na mão para ter tentado atacar a pessoa que efetivamente matou aquela vítima e matou com uma garrafa de vidro, que também causa lesões pérfuro-cortantes. E no desdobrar do processo, uma testemunha pode ter visto uma pessoa saindo daquela casa. Se a vítima apresenta uma lesão pérfuro-cortante e há uma pessoa na cena do fato portando um objeto pérfuro-cortante, a explicação mais óbvia, mais lógica, qual é? A explicação de que essa pessoa é o autor, e não necessariamente pode ser o autor. Então, quanto mais simples uma explicação, mais ela tende a parecer verdadeira, mas não necessariamente ela é. E os promotores fazem isso cotidianamente no tribunal do júri, tentando, mais uma vez, utilizar a linguagem para fazer com que os jurados cheguem a conclusões que não necessariamente são as verdadeiras, mas a partir de premissas ajustadas a partir de um contorno linguístico. Então essas são as principais ferramentas retóricas, as principais falácias que os promotores utilizam no tribunal do júri e que podem levar o jurado, inclusive até a própria defesa, a chegar em conclusões que não necessariamente são verdadeiras. E ganha o tribunal do júri quem convence. Então, estude essas falácias, estude esses truques retóricos para que você fique afiado e consiga no dia do julgamento identificar e, acima de tudo, expor para o jurado, para afetar a credibilidade do promotor e para mostrar que, na verdade, quem tem razão sobre os fatos não precisa de falácia. Se eu tenho razão sobre a prova, eu não preciso de falácia. Se eu tenho razão sobre o que eu estou dizendo, eu não preciso de falácia. Eu não preciso fazer inferências falsas entre o elemento A e o elemento B. Eu não preciso fazer uma análise de dados que não seja a mais adequada, porque eu peguei uma métrica muito pequena. Eu não preciso falar do orador, de quem assinou o laudo. Eu estou focado na prova. Eu estou focado no debate jurídico. E você deve expor isso para o jurado, para afetar a credibilidade e nunca mais cair nesses argumentos falaciosos como um todo. Então, se você gosta do Tribunal do Júri, eu tenho certeza que sim, que você assistiu esse vídeo até agora. Se inscreva no nosso canal. Semanalmente, nós postamos conteúdos relacionados ao Tribunal do Júri aqui. E se você ficou com alguma dúvida sobre algum desses elementos retóricos, ou se você já viu algum outro que não esses que eu citei, comenta nesse vídeo para que a gente possa trabalhar ele em vídeos futuros. E eu te vejo na próxima semana.